Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomia Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna.
Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície. Ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados, mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais. E quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar.
As abelhas alcalinas emergiram aos milhões, e elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e, em uma fração de segundo, já está na próxima flor. Elas não hesitam, elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. A América produz quase 139 milhões de libras de mel todos os anos. Isso é mais de 60 mil toneladas de ouro líquido, um produto que vale mais de 175 milhões de dólares. Mas este não é o ouro que se minera da terra. É um produto delicado, vivo, criado pelo trabalho incansável de milhões de abelhas. O maior desafio é: como é que se move esta enorme quantidade, vinda dos campos distantes da Dakota do Sul, para as fábricas, sem o destruir pelo caminho? O segredo é surpreendente: aviação. Toneladas de mel voam em aviões, numa corrida contra o tempo, mas o maior perigo espera na fábrica. Como o tornar fluido para o engarrafar, sem o matar com calor excessivo? A solução é genial. Salas quentes a 40 graus Celsius, que imitam o calor suave da própria colmeia. Bem-vindos ao poder da indústria. Tudo começa na primavera, nos campos vastos da Dakota do Sul. Este não é um trabalho de fábrica, é uma parceria com a natureza. As abelhas, as pequenas guerreiras da natureza, são a força motriz. Cada abelha pode voar a mais de 15 milhas por hora e visitar até 2.000 flores num único dia, batendo as asas centenas de vezes por segundo. Mas o seu trabalho vai muito além do mel. A sua maior contribuição para a economia americana é a polinização, um serviço que vale uns espantosos 15 mil milhões de dólares por ano, sustentando todo o sistema alimentar do país. Os apicultores são os guardiões. Eles começam a estação inspecionando cuidadosamente cada colônia. Verificam a saúde das abelhas, a força da população trabalhadora e, o mais importante, a condição da rainha, o coração da colmeia. Quadros velhos são reparados ou substituídos, dando à colônia espaço para crescer. Após 6 a 8 semanas de cuidados intensivos, surge o sinal. Uma fina camada de cera branca aparece sobre os favos.
Isto significa que o mel está maduro, que a umidade desceu o suficiente para que o mel possa ser armazenado sem fermentar. A colheita é um momento de precisão cirúrgica. Os apicultores usam fumo, criado a partir de materiais naturais, como madeira seca ou serradura. O fumo não magoa as abelhas, simplesmente acalma-as, mascarando o cheiro de alarme que elas libertam, permitindo uma colheita pacífica. Os quadros, agora pesados e a brilhar com mel dourado, são removidos com um cuidado extremo. As abelhas são gentilmente escovadas para fora dos favos, muitas vezes com escovas de cerdas macias, para garantir que nenhuma se magoa. O princípio mais importante da apicultura é o equilíbrio. Os apicultores nunca tiram tudo. Eles deixam sempre para trás uma quantidade generosa de mel, o suficiente para sustentar a colônia durante os longos e frios meses de inverno. É um pacto de respeito. Os quadros colhidos são então selados em caixas especiais, prontos para a parte mais inesperada da sua viagem. Esqueçam os caminhões lentos. Para o mel de alta qualidade, o tempo é o inimigo. O mel é um produto natural delicado. A sua qualidade, sabor e enzimas podem ser destruídos por flutuações de temperatura. Deixá-lo num caminhão sob o sol escaldante ou o frio da noite seria um desastre. Por isso, para grandes quantidades deste ouro líquido, a solução é o céu. Toneladas de mel são carregadas em contentores especiais e transportadas por aeronaves de carga. Esta é uma operação logística impressionante. O mel voa sobre montanhas, planícies e rios, numa viagem direta para a fábrica de processamento. Este transporte rápido não é um luxo, é uma necessidade. Garante que o mel chega à fábrica tão fresco e puro como no momento em que saiu da colmeia, com todas as suas propriedades naturais intactas. É uma missão crítica para proteger a integridade do produto, assim que o carregamento de mel à terra não há tempo a perder. Os contentores são descarregados e seguem imediatamente para a fábrica, onde são recebidos pela primeira e mais delicada fase do processamento industrial. Quando os contentores chegam à fábrica, o mel está frequentemente espesso, cristalizado e demasiado viscoso para ser processado. A tentação seria aquecê-lo rapidamente, mas isso seria um erro fatal. Aquecer o mel demasiado depressa ou a uma temperatura demasiado alta mata-o. Destrói as enzimas benéficas e as vitaminas, transformando em pouco mais do que xarope de açúcar. A solução da engenharia é uma obra de paciência. A sala de aquecimento, warming room, não é uma fornalha, é mais como um spa para o mel. Os contentores selados são colocados nesta sala, onde a temperatura é rigorosamente controlada, mantida estável entre 98 e 104 graus Fahrenheit, ou seja, 36 a 40 graus Celsius. Este calor suave imita o ambiente natural dentro de uma colmeia, num dia quente de verão. O mel aquece lentamente, ao longo de horas ou mesmo dias, reduzindo a sua viscosidade e tornando-o fluido. O mais importante é que este processo é feito abaixo do limiar de perigo, preservando todos os aromas e enzimas naturais. Um sistema de monitorização automatizado, com sensores por toda a sala, rastreia o mais pequeno desvio, garantindo que o mel permanece na condição ideal. Só depois de o mel se tornar fluido, mas ainda vivo e cheio de qualidades naturais, é que está pronto para a primeira etapa mecânica, a abertura dos favos selados. Após o aquecimento suave, os favos de mel estão prontos. Eles são colocados numa correia transportadora de aço inoxidável, um rio de ouro que entra na máquina de desopercular. As abelhas são construtoras meticulosas. Elas selam cada célula hexagonal com uma fina camada de cera, uma barreira natural que protege o mel do ar e da umidade. Para extrair o mel, esta selagem tem de ser removida. É aqui que a engenharia de precisão entra em ação. Lâminas rotativas de alta velocidade ou facas aquecidas com precisão deslizam uniformemente pela superfície de cada quadro. O movimento é incrivelmente rápido e suave, cortando apenas a fina camada de cera, com uma precisão de frações de polegada, sem perturbar a delicada e perfeita estrutura hexagonal do favo por baixo. É a união da velocidade industrial com o toque delicado de um artesão.
E nesta fábrica, nada é desperdiçado. Toda a cera removida durante esta fase, conhecida como opérculos, é um subproduto valioso. Cada grama é recolhida, derretida, filtrada e reciclada. Esta cera pura e aromática começa uma segunda vida, transformada em velas, bálsamos naturais, cosméticos de luxo ou novas folhas de fundação para futuras colmeias. É um ciclo de produção perfeitamente fechado. Assim que a camada protetora de cera é removida, milhões de células estão abertas, prontas a libertar o seu conteúdo dourado, não através de calor ou químicos, mas através da força pura da física. Com os favos agora abertos, o mel está pronto para ser extraído. Mas como o fazer sem esmagar os delicados favos? A resposta é o extrator centrífugo. Esta é uma máquina sofisticada, o coração pulsante da fábrica. Os quadros são cuidadosamente fixados dentro de um enorme tambor de aço inoxidável, como raios numa roda. Então, a máquina começa a girar. A velocidade aumenta cada vez mais rápido, gerando uma força centrífuga extraordinária, semelhante à força G, que os pilotos de caça sentem. Esta força poderosa puxa o mel líquido para fora das células hexagonais. O néctar dourado é atirado contra as paredes interiores do tambor. A física faz o trabalho pesado. O mel, sendo mais denso, escorre pelas paredes e acumula-se no fundo do tambor, enquanto os favos de cera, agora vazios, permanecem perfeitamente intactos. A beleza deste método é a sua pureza. Não é aplicado calor. Não são usados produtos químicos. É um processo puramente mecânico que garante que a cor, o aroma e os nutrientes do mel são 100% preservados. E há outro benefício genial: a sustentabilidade. Como os favos não são destruídos, eles são devolvidos aos apicultores, que os colocam de novo nas colmeias. As abelhas podem então enchê-los imediatamente, poupando-lhes o enorme esforço de construir novos favos do zero. Este método não só é eficiente para a fábrica, como também é melhor para as abelhas. Este método mecânico é o mais limpo, mas o mel que sai da centrífuga ainda não está perfeito. Transporta vestígios finos de partículas de cera e poeira minúscula, que têm de ser removidos na próxima etapa. O mel extraído, embora puro, ainda contém pequenas impurezas, como partículas de cera ou pólen. Por isso, é imediatamente encaminhado para um sistema de filtragem. Passa primeiro por filtros grosseiros de aço inoxidável, que retém os pedaços maiores. Depois passa por filtros de malha ultrafina, que removem as impurezas mais pequenas, garantindo uma clareza cristalina. Uma vez filtrado, o mel é transferido para tanques de armazenamento gigantes, também de aço inoxidável, onde é suavemente agitado. Este processo unifica o sabor e a cor, garantindo que cada garrafa de um lote seja idêntica. A temperatura aqui é novamente controlada, mantida entre 35 e 40 graus Celsius, apenas o suficiente para evitar a cristalização e remover pequenas bolhas de ar, dando ao mel aquele aspecto brilhante e límpido. Mas antes que uma única gota seja engarrafada, cada lote tem de passar pelo teste mais rigoroso de todos, o Laboratório de Controlo de Qualidade. Este é o portão final e as regras são inflexíveis. O teste mais crítico é o da umidade. O nível de umidade tem de estar rigorosamente entre 15% e 18%. Esta é a regra de ouro. Se a umidade for superior a 18%, o mel acabará por fermentar. Irá estragar-se, podendo até fazer explodir as tampas das garrafas. Se for demasiado baixa, cristaliza demasiado depressa. Técnicos de laboratório em batas brancas usam equipamento de precisão para analisar a composição de açúcar, os níveis de pH e a presença de quaisquer impurezas. Especialistas sensoriais provam e cheiram o mel, confirmando que este retém as suas notas florais únicas. Só depois de o laboratório dar luz verde, confirmando o equilíbrio perfeito e a pureza absoluta, é que o mel é aprovado para a linha final. É aqui que a paciência da natureza encontra a velocidade vertiginosa da indústria moderna. O mel aprovado flui através de tubos de aço inoxidável para a linha de embalamento automatizada. É um espetáculo de eficiência. As garrafas perfeitamente limpas entram na linha.
As máquinas de enchimento automático, equipadas com sensores avançados, medem cada porção com precisão absoluta, garantindo que cada garrafa tem exatamente o peso correto. Nenhuma única gota de ouro líquido é desperdiçada. A velocidade da linha é estonteante. O sistema pode encher, selar e rotular quase 6.000 garrafas por hora. Assim que são cheias, as garrafas deslizam para a estação de capsulagem automática. As tampas são aplicadas e seladas firmemente, bloqueando a entrada de ar ou contaminantes e trancando a frescura lá dentro por meses ou até anos. De seguida, as garrafas passam pela unidade de rotulagem e impressoras de alta velocidade aplicam os rótulos com alinhamento perfeito, fornecendo ao consumidor toda a informação necessária. No final da linha, cada garrafa passa por uma inspeção final de peso e selagem. Finalmente, são cuidadosamente embaladas em caixas de cartão reforçado, empilhadas em paletes por braços robóticos e preparadas para distribuição global, desde lojas locais a mercados internacionais. Começamos a nossa jornada com abelhas a voar sobre campos na Dakota do Sul e mel a ser transportado em aviões. Agora, esse mesmo mel está selado numa garrafa, pronto para viajar pelo mundo. Desde a flor no campo até o chão da fábrica, a viagem do mel é uma história de precisão, paciência e profundo respeito pela natureza. Cada gota dourada que vemos numa prateleira carrega a luz do sol, o trabalho de milhões de abelhas e a genialidade da engenharia humana. Vimos uma linha de produção capaz de encher 6.000 garrafas por hora. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda esta automação, a tecnologia não está a criar o produto, está a protegê-lo. É um escudo de alta tecnologia que garante que o mel chega à sua mesa exatamente como as abelhas o fizeram, puro, dourado e vivo. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3.000 milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme.
Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas. Todos os dias. Ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina, depois a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar.
Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a Artéria Verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia.
Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido. E este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro. O lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica.
A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro.
É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar, partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim, a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar 2 mundos completamente opostos.
o mundo do fogo líquido a 4.500 graus e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos, começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1.100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação.
As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram.
Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano. Numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20.000 vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano, você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. Isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água, era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver.
E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica, começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra. Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida. O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército não é exagero, 30 mil pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço. Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes. Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo, todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem, mas para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem 2 tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre 2 torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante. Portões que sobem do fundo do mar.
Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses. Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as duas peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro. A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois, eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas, eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca. Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações. E equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%. Em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente, a inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças.
No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade. É uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência.